João 14, 16 e 17. Vocês me ajudam? Foi? Eu vou ler aqui e vocês acompanham ali. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro. O que está escrito aí nessa tradução atrás? E uma só voz, vai lá. Para quê? Para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. O mundo não o vê e nem o conhece. O mundo não e nem. Mas vocês o conhecem. Ele não diz ver, né? Só diz que conhece, que a gente nunca ouviu. Pois ele vive com vocês e estará em vocês. Quem já alguma vez disse assim, ó, eu reconheço ao Senhor Jesus como meu Senhor? Quem já fez essa oração uma vez? Então esse texto é exatamente para vocês. Jesus estava nos seus últimos segundos para subir. E ele disse aos seus discípulos como uma promessa que iria mandar outro no lugar dele. Pergunte por quê? Para que nós não ficássemos só. Já não bastava ele morrer e se entregar pela gente e ressuscitar. Ele ainda ficou preocupado com o nosso destino. Ele ainda se preocupou com como eles vão viver nessa terra. Eu disse sobre um reino, eu disse sobre curas, sinais, prodígios. Eu ainda disse que eles fariam maiores coisas do que essas. Mas como que eles vão fazer se eu vou subir? E aí Jesus teve uma ideia. Eu vou rogar ao Pai. Rogar é assim, igual quando você vai falar com seus pais. Você já sabe que a resposta é não. Mas você vai lá e fala. Vai lá e pergunta. Vai lá e pede. Alguém já pediu alguma coisa para o pai que sabia que ele ia falar não? 90% das coisas, né? Jesus já sabia disso. Que o Pai não queria mandar o seu Espírito. Porque em Gênesis, Deus tirou o seu Espírito do mundo e disse que jamais iria enviar novamente. Mas Jesus tinha uma carta na manga, pergunte qual? Era Ele mesmo que iria voltar em Espírito. Pergunte assim, por que Ele veio? Ele veio pelo menos para 3 coisas que eu queria lembrar cada um de vocês hoje. Eu queria que vocês que anotam, não precisa anotar agora. Permita que essa palavra fale com vocês. E depois você pode assistir em casa. Que está gravando? E aí, galera de casa, tudo bem? Seja bem-vindo a essa live. Da onde você está falando aí, comenta pra gente. Vai ser um prazer ler o seu comentário. Eu leio depois, tá? É sério. Mas veja. A primeira coisa que eu queria que vocês ouvissem é que o Espírito Santo veio para encorajar cada um de nós e nos dar ousadia. Ele veio para nos encorajar e para nos dar ousadia. Olha o que diz em 2 Timóteo 1,7. Coloca aí para a gente, por gentileza. 2 Timóteo 1,7 diz assim. Paulo está escrevendo. Porque Deus... Quem, gente? Quem?
não nos deu um espírito de covardia. Sabe aquelas pessoas que não têm coragem de falar, aquelas pessoas que não têm coragem de pregar, aquelas pessoas que não têm coragem de conversar com outras pessoas? Esse espírito é um espírito, veja. Não é questão de ser tímido. Não é isso que o texto está dizendo. É covardia. É a pessoa se omite a fazer. Não é porque ela é mais quietinha. Isso é personalidade. Ok? Nós estamos falando de uma covardia. Quando Deus coloca algo no seu coração e você não faz. Pergunte o que é isso. Não é timidez, é covardia. Quando você está num ambiente novo, você não quer conversar com as pessoas, pode ser sua timidez. Quando Deus coloca algo no seu coração e você não faz, é covardia. E não é esse o espírito que Deus colocou em você. Mas qual foi o espírito então? Espírito de poder, de amor e moderação. Ou em outras traduções, equilíbrio. O Espírito Santo também veio por um segundo motivo. Pergunte qual? Para dar a cada um de nós, além de coragem, além de ousadia, dons. Porque para você executar o que Deus tem para você, você vai precisar ter dons. Se eles colocarem ali, em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 4, Paulo também vai falar sobre os dons espirituais. Ele não fala de todos, mas ele fala de 9. Ele fala sobre o dom da sabedoria. Ele fala sobre o dom do conhecimento. A sabedoria é quando você consegue entender as verdades de Deus, entender as escrituras de Deus e ainda consegue colocar em prática. Porque muitas pessoas têm muito conteúdo, elas têm muito conhecimento. Você conhece alguém que tem muito conhecimento? Conhece? Só que não necessariamente quer dizer que ela tem resultado. Não necessariamente quer dizer que ela vive uma vida onde Deus é o centro de todas as coisas. Porque uma coisa é saber, outra coisa é aplicar o que se sabe. Consegue entender? E o dom da sabedoria é você saber aplicar as escrituras da forma correta, para gerar frutos. Aí ele também fala do dom do conhecimento. Vocês já viram aquelas irmãs do coque? Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Quem é mais da Assembleia, conhece. A gente brinca que as irmãs do coque são as profetas. Ela olha para você, sabe toda a sua vida. Aí ela chega e começa a falar. Aí você fica assim, mas como que ela sabe disso? Quem que contou para ela? Ou os profetas. Alguém já passou por essa experiência? A pessoa chega e fala algo que só você sabia. Eu já passei várias vezes por isso. Deus já me constrangeu várias vezes. Isso é um dom de conhecimento que a pessoa carrega. Ela conhece coisas que ela não deveria, mas o Espírito revelou. Ainda tem o dom da fé, que não é a mesma fé que você usa para aceitar Jesus. É uma fé muito multiplicada. Por exemplo, se a gente chegou até aqui é porque o nosso pastor não só teve fé em Jesus, mas assim, ele teve o dom da fé. É quando tudo diz não e você fala, é sim. É sim, ponto. Não, mas você não está entendendo. Você está assinando um contrato de R$1 milhão e você não tem R$10 na conta. Ok, eu estou assinando. Pergunte por quê? Porque você tem um dom da fé. Não é que as coisas vão cooperar. É que as coisas, se não existir, vão ter que ser criadas. Mas ela vai ter que se submeter à sua fé. E ele vai fazer uma lista de dons. Esses dons servem para a edificação do corpo de Cristo. Não para ficar se exibindo. Mostrar que é poderoso. Mostrar que é o cara. Mostrar que é o profeta. Não, é para edificar a vida do irmão do seu lado. Você está aí? Agora, olha aqui nos fundos dos meus olhos. E por último, dos 3 que eu listei, o propósito de o Espírito Santo de Deus vir estar em você é para te empoderar até o ponto que você vive experiências que você não consegue explicar. Mas são essas experiências que te dão toda a bagagem, todo o conteúdo que você precisa para fazer
e realizar a obra que Deus te chamou para fazer. Essas experiências com o Espírito Santo, às vezes são um pouco meio doidas. Se você nunca teve ou nunca viu, pode acontecer. Como eu já presenciei uma vez, dia 2 de novembro, um dia depois do meu aniversário, que aliás é sexta que vem. Mas veja, dia 2 é feriado, né? E eu lembro que a gente fez um batismo na antiga igreja, e nós fomos, depois desse batismo, lá para minha casa, fazer um churrasco. Eu chamei a galera, os jovens, que eu liderava lá, falei, vamos fazer um churrasco lá em casa. Vamos. Aí chegou lá, comemos tudo que tinha que comer. Eu senti no meu espírito de orar com eles. Sentido o quê? De fazer o quê? E aí, me veio na cabeça aqueles filmes ou séries que você já deve ter assistido, quando tem um monte de jovens dentro de uma casa, onde não tem nenhum responsável, eles começam a inventar algumas coisas. Alguns tentam falar com espíritos. Se você está aqui. Quem já viu? Quem já viu? Aí eu falei, por que a gente não faz o mesmo? Só que com o Espírito Santo. Aí a gente fez uma rodinha. Eu levantei e comecei a orar. Aí Deus invadiu aquele lugar. Mas assim, invadiu mesmo. Não era um sentimento, ai que legal. Não, invadiu mesmo. A Lari está aí. Foi ou não foi, meu amor? Um caiu, o outro chorava, o outro dava gargalhada. Era uma loucura, uma coisa de doido. Mas veja, apesar de em muitos lugares as pessoas fazerem disso só poder da alma, ainda é verdade que o Espírito Santo de Deus se manifesta. E às vezes as pessoas não ficam de pé, porque não conseguem. Já viu alguém, o pastor já orou aqui por vários voluntários, aí o voluntário não consegue, aí cai. Parece que morreu, morreu mesmo. Por alguns momentos ele morre. Porque o Espírito Santo de Deus faz o quê? Toca nele. Quando o Espírito Santo de Deus te tocar, mesmo que seja uma vezinha só, confia no que eu estou dizendo, você nunca mais, nunca, sem possibilidade alguma, esquecerá desse dia. Porque é um toque tão real, tão verdadeiro, que não é sobre sentir algo incrível, não é sobre ter uma grande sensação, mas é sobre você ter uma experiência com o seu Pai, com o seu Deus. Esse é o Espírito Santo. Você tem noção de que agora você está olhando para esse rostinho, que não é tão bonito, diga-se de passagem, mas o Espírito Santo pode tocar você? Mas assim, ele pode tocar mesmo. Que as coisas que você não costuma nem gostar de conversar sobre, ele pode tocar e te curar disso. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu tenho certeza que alguns de vocês, não todos, sentem um vazio que é inexplicável. Aí as pessoas te falaram, se você começar a namorar, passa. Aí as pessoas te falaram, se você começar a se conectar com as pessoas, passa. Só que você faz tudo isso e ainda tem algo dentro de você vazio. Sabe por quê? Porque esse é o lugar que é dele. E por melhor que sejam as pessoas, não consegue preencher. Nenhum espaço em você tem a capacidade de ser preenchido se não for pelo Espírito Santo. Ele não veio habitar sobre você apenas. Primeiro ele veio habitar onde? Em você. Sabe por quê? Porque ele quer te preencher. Ele vai te preencher de tal forma, Vini, que ele vai empoderar você, que você vai começar a ter atitudes, que você vai falar, mas eu me conheço, eu não faria isso. Eu me conheço, essa não é uma atitude do Vinícius. Se fosse o Vinícius de antigamente, ele ia ficar bravo, ele ia falar, como que pode? Mas o Vinícius de hoje está empoderado pelo Espírito Santo. E ele vai conseguir lidar com aquela situação de uma forma totalmente diferente, porque já não é mais ele. Agora é o Espírito Santo de Deus nele.
Isso parece uma loucura. Como pode alguém tomar a vida de outra alguém e viver por ela? Só na Disney, né? Não, nas Escrituras também. Essa é a proposta do Evangelho. Que ele cresça em você de tal forma, em você de tal forma, em você de tal forma, em você, ao ponto de não ser mais você. Não é sobre você imitar Cristo, é sobre Cristo fazer no seu lugar. Você consegue entender? É sobre Cristo fazer no seu lugar. Quando Paulo, o apóstolo, escreveu: sejam meus imitadores, faça como eu faço. Ele não estava querendo dizer para você que da forma que ele imita Cristo, você imitasse. Porque foi Paulo que escreveu que ele já não vivia mais ele, mas Cristo que vivia a partir dele. O que significa que Paulo estava querendo dizer? Permita que o Espírito Santo de Deus toque em você de tal forma, até o ponto que já não seja mais o Pedro, e seja o Espírito Santo. Não é fácil, mas não é mesmo, mas é possível. E eu quero orar nesse momento para pedir para o Espírito Santo de Deus te tocar. Quem crê que pode sentir a presença e ser tocado pelo Espírito Santo? E acredite, Ele realmente pode te tocar hoje. Eu vou pedir para você que quer receber uma oração, vir aqui na frente, e a gente vai orar por você. Se talvez você nunca nem teve uma experiência com o Espírito Santo, quem sabe Ele não te toca. Uma coisa é real, uma coisa é verdadeira. O Espírito Santo de Deus não cessou, os dons não cessaram. Uma coisa é real, é verdadeira e é brilhante. O Espírito Santo de Deus pode te tocar hoje de uma forma, Gui, que talvez você vai contar para os seus filhos. Aleluia. Tinha um dia que era uma sexta-feira. Eu estava até legal, mas eu recebi um toque tão poderoso, que foi um toque que eu nunca senti. Foi algo divino, algo verdadeiro, algo divino realmente da parte de Deus. E eu vou orar para que Deus possa te tocar hoje. Não tem a ver com o Gustavo, não tem a ver com a Lari, não tem a ver com ninguém. Não, esquece isso. Eu só atrapalho, entendeu? Quem faz isso é o Espírito Santo. Gui, se eu não sentir nada, tá tudo bem. Vai chegar o seu momento. Teve uma vez que eu estava num estádio, num ginásio, na verdade, com mais de 5.000 pessoas. Todas as pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo. Adivinha quem foi o bobão que não foi? Tinha que ser eu, né? Eu me senti assim, um Zé Ninguém. Senti quase que Deus não me amasse. Mas é porque eu era imaturo ainda. Porque quando você amadurece, você entende que tem um tempo certo. Você só precisa estar no ambiente, você só precisa estar no local e continuar crendo. Porque a mesma experiência que eu não vivi lá, eu provoquei ela enquanto eu ministrava em muitos lugares. Só tem um tempo certo. Será que você pode fechar seus olhos? Cadê a Lari? Lari, vem cá me ajudar. Sobe aqui. É qualquer coisa, você entra no meio lá. Se você puder começar a orar agora e falar: Espírito Santo, me toque. Fala: Espírito Santo, por que você não me toca nessa hora? Eu realmente quero um toque seu. Talvez eu nem saiba o que eu preciso, mas me toca e eu saberei. Me toque e eu sentirei. Você pode dizer isso, Recap? E deixa as palavras saírem naturalmente de você. Deixa o Espírito Santo de Deus mover o seu coração, mover sua boca, mover sua língua. Se você sentir vontade de chorar, chore. Esse é o ambiente perfeito para você chorar. Esse é o ambiente perfeito para você se entregar. Talvez se você abrisse seu coração lá fora, as pessoas iriam falar mal de você. Talvez se você abrisse sua vida para algumas pessoas, as pessoas iriam colher informações para sair falando. Mas aqui é um ambiente onde você pode se entregar, e ao invés de Ele querer te ferir, Ele vai te curar. Porque Ele é o nosso Pai. Ele é aquele que viveu nessa terra, morreu por nós, mas também ressuscitou e enviou o seu Consolador.
Por isso, ore e peça a Deus: Senhor Jesus, eu quero orar nessa hora, Pai, para que cada vida que está aqui nessa noite seja revestida com o Teu poder, seja tocado pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo, eu te convido, Pai, para que o Senhor possa tocar no interior de cada um desses, Pai. Toca mais, Espírito Santo, mais Espírito Santo sobre cada um dos seus filhos. São líderes, são profetas, são pastores. Nós não estamos falando apenas com adolescentes. O Senhor conhece o futuro deles muito melhor do que a gente. E o Senhor Jesus sabe que aquilo que o Senhor tem preparado para cada um deles é muito maior, é muito mais do que eles possam pensar ou imaginar. Por isso eu declaro, Espírito Santo, pelo poder que está no nome de Jesus, receba mais o Espírito Santo. Receba mais do Espírito Santo. A cada ouvido que agora ouve, que possa receber mais do Espírito Santo. Espírito Santo, toca, Espírito Santo. Toca com o seu dedo, Espírito Santo. Espírito Santo, mais. Nel, você, eu consigo sentir do fundo do meu espírito que você está exatamente no lugar que Deus queria que você estivesse. Eu sinto de verdade. E olha que interessante, há um tempo atrás a gente conversou, e eu lembro que eu senti de te falar algo, só que eu não sentia que era momento. E agora Deus me confirmou dizendo: fale para ela que ela está no tempo certo, na hora certa, com as pessoas certas. E de fato e de verdade, aquilo que eu tenho planejado a você, você está no caminho para que isso se concretize. Nem um passo a mais, nem um passo a menos. Por isso, pelo poder que há no nome de Jesus, eu quero declarar que o Espírito que está sobre mim possa tocar ainda mais forte a sua vida, possa te capacitar de uma forma mais poderosa, até o ponto que você seja totalmente revestida de poder, até o ponto que de verdade você entenda que é o Espírito Santo te tocando, que é o Espírito Santo falando contigo, que é o Espírito Santo falando em você e por você, que é o Espírito Santo que está empoderando para que você possa profetizar e coisas acontecerem sobrenaturais. Eu declaro sobre você uma unção que vai despedaçar todo e qualquer jugo. Espírito de vida, Espírito Santo, toca a sua filha agora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar por ela? Se você puder colocar a mão sobre a cabeça dela. A gente já vai encerrar, tá? Vamos passar de 10 horas, não? Pode declarar vida sobre ela, mas a vida abundante, uma vida que não vai ter momentos, uma vida que vai além do natural, uma vida que ela vai ter que desfrutar até nos momentos mais difíceis. Eu sinto que ela vai carregar uma porção redobrada sobre a vida de Jesus. Eu sinto de verdade que a vida abundante que Jesus disse, que não veio somente para dar vida, mas em abundância estará sobre ela. Deus vai depositar sobre ela e ela vai ter vida suficiente para compartilhar com outras pessoas. Uma vida que é inexplicável, as pessoas não vão entender ao se conectar com ela. Que você possa receber toda a vida que Deus prometeu a você, que você possa receber toda a porção de vida que o Espírito Santo de Deus quer compartilhar com você. Em nome de Jesus, receba vida, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A atmosfera já Vem cá. mudou. Teu Espírito está Antes de você fazer, deixa a Lari orar por você. as evidências surgirão. Ora por ela. Teu Espírito está
Espírito Santo, nós queremos declarar sobre a vida da Gigi algo profético e verdadeiro e real. Que ela será uma grande e poderosa líder. Eu declaro, Pai, sobre a vida dela que o Senhor dará algo poderoso para ela cuidar. Talvez um movimento, talvez liderar mais do que pessoas, mas liderar algo que vai impactar uma geração por completo. Eu quero, papai, profetizar sobre a vida dela, que a unção que é derramada sobre ela nessa noite é uma unção, Pai, que terá a influência de impactar uma geração, Pai. Eu quero declarar, Senhor Jesus, conforme o Senhor já imprimiu no meu espírito, Pai, que a sua filha vai carregar uma porção dobrada, uma porção de influência, uma porção de liderança, que muitas pessoas serão alcançadas por essa, Pai. Eu declaro, Espírito Santo, independente se ela vai ser pastor em uma igreja, se ela vai liderar um grande movimento, uma equipe grande, eu não sei, Espírito Santo, mas o que eu sei, Pai, é que aquilo que o Senhor derrama sobre a cabeça da sua filha é poderoso para impactar uma geração. Eu profetizo e declaro sobre o nome mais poderoso que existe sobre toda a terra, sobre todo o céu e sobre todo o inferno, que é sobre o nome de Jesus. Nós declaramos isso em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir a Jesus? Você pode colocar sua mão direita lá para o alto, dizer assim: que o grande amor de Deus o Pai, que foi capaz de enviar seu Filho para morrer por nós, que a graça do Filho, que voluntariamente se entregou naquela cruz, que a consolação, a direção, o poder e a unção do Espírito Santo, que foi enviado a toda a terra, coloque a mão no seu coração e fala: que habita em mim. Joga em direção lá para onde você mora e diga: sê com todos, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, Recap. Até semana que vem.